bom nós estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Isso causa alegria no nosso coração. O próprio salmista vai dizer, que obedecer à lei de Deus, ouvir a palavra de Deus é motivo de alegria. Nós somos bem-aventurados. E você pode dizer isso aí. Somos privilegiados por parar um tempo diante da palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Quando nós oramos, nós falamos a Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. E isso é muito importante de nós entendermos para que o nosso coração se abra. É por isso que na Canção Nova tem o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, para que todos os dias nós tenhamos esse contato com o Deus que fala conosco hoje. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos continuar o nosso estudo do capítulo 14. Então pega a sua Bíblia, o seu caderno, anota o texto que nós vamos estudar hoje. Números, capítulo 14, versículos de 11 a 19. Números, capítulo 14, versículos de 11 a 19. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo vai desprezar-me? Até quando vai recusar-se a crer em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Vou feri-los de peste e privá-los da herança. De ti, porém, farei uma nação maior e mais forte do que esta. Moisés respondeu ao Senhor: mas os egípcios sabem que de seu meio tiraste este povo com teu poder. E o dirão aos habitantes desta terra: eles sabem que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, te manifestas a ele face a face, que sobre eles vela a tua nuvem, que de dia os precedes numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. Se, pois, fizeres morrer este povo como se fosse um só homem, as nações que ouvirem tais notícias a teu respeito comentarão: o Senhor foi incapaz de introduzir o povo na terra que lhes prometeu. Por isso, os massacrou no deserto. Seja agora, pois, engrandecida a força do meu Senhor, como tu mesmo declaraste. O Senhor é paciente e misericordioso, suporta a maldade e a rebeldia, mas não deixa impune. Castiga a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, o pecado deste povo segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como suportaste desde o Egito até aqui. Vejam só, foi muito grave o que esse povo fez diante de Deus. Muito grave. A rebelião, a rebeldia, a incredulidade, a desconfiança de Deus, a atitude de querer tirar Moisés da frente deles que Deus havia colocado, a atitude de querer apedrejar Caleb e Josué, que estavam com eles lá, mas traziam uma visão completamente diferente. Um povo que pecou gravemente diante de Deus. E Deus decide punir esse povo. Vou matá-los, vou eliminá-los e vou começar um novo povo com você, Moisés. Foi essa a decisão de Deus. Vejam bem, a gravidade. Nós precisamos perceber, meus irmãos, aqui existe o sentido moral, que nós estamos tirando dessa palavra, mas o sentido que nós chamamos de anagógico, que revela a eternidade, as realidades celestiais dos fins. Nós não entraremos na terra prometida, no céu, se nós não adequarmos a nossa vida à palavra de Deus. E isso é fundamental para mim e para você. Nós precisamos adequar a nossa vida à palavra de Deus, viver segundo os critérios bíblicos, as máximas do Evangelho, e não segundo as máximas do mundo. Mas é impressionante como Moisés age. Ele poderia se engrandecer, dizer: então tá bom, acaba com essa história, vamos começar um povo novo comigo, com a minha família. Mas ele diz: não, Senhor,
Não faça isso. Imagina o que o povo do Egito vai dizer. Eles sabem que foi o Senhor que tirou com o poder de milagres esse povo de lá, que a sua nuvem acompanhou durante o dia, a nuvem de fogo durante a noite. E o que eles pensarão do Senhor? Aí Moisés toca no ponto principal. O Deus misericordioso. O caráter de Deus é misericórdia. E Moisés entra no coração misericordioso de Deus. E ele arranca do coração misericordioso de Deus a misericórdia. Deus volta atrás e vê exatamente a atitude de quem ele escolheu. Moisés intercede e não pede a destruição. Em muitos momentos da nossa vida, não é verdade que a gente olha para certas situações e fala, Deus, acaba com essa pessoa, acaba com essa realidade, acaba com tudo isso. Moisés é um modelo de intercessor para nós. A igreja precisa de intercessores como Moisés, que ainda que sejam agredidos, ainda que seja mal falado, ainda que muitas vezes seja sabotado, talvez você já tenha sido sabotado, você é intercessor, vamos imaginar, de um grupo, de um movimento, talvez na igreja, até mesmo lá pelo seu pároco, talvez você tenha sido sabotado e esteja sendo tentado a pegar o negativo. Mas Deus quer ver em você o pastor que ele escolheu, um intercessor que ele deseja. Ao invés de você querer a destruição, você vai se colocar na brecha da intercessão e vai pedir a salvação. A salvação para o seu pároco, para os coordenadores, para o movimento que você precisa, para o seu bairro. Quantas vezes, o nosso bairro é complicado e a gente é tentado, a dizer, Deus, que aconteça o mal com aquelas pessoas que são más diante dos nossos olhos, que até fazem o mal. Mas a atitude de Moisés nos coloca numa experiência de adentrar o coração de um Deus que pode transformar todas as coisas e as pessoas. Ao invés de desejar o mal, começa a abençoar, começa a orar pela conversão, pela transformação. Você vai ver sinais do movimento de Deus na direção dessas pessoas que talvez hoje te incomodem. Aí no seu bairro, na sua cidade, olha quantas pessoas podem querer a destruição de políticos. Não, se nós somos cristãos, nós não concordamos, pelo contrário, discordamos e muito. Mas a nossa atitude, ao invés de querer destruição, aniquilamento, morte, vai ser de colocar o Senhor à frente da situação. E é Deus que vai resolver da forma dele. Mas a nossa atitude, ela é de oração. Isso parece um absurdo, né? Porque do nosso coração pode brotar ali diante das injustiças, diante das situações que nós vemos, um desejo de morte, um desejo de destruição. Mas Moisés nos ensina a nos colocar na brecha, na intercessão. Olha o que Moisés vai dizer para Deus. Não é? O Senhor afasta a iniquidade e a transgressão, porém não deixa impune, mas cobra a iniquidade. Perdoa, pois, o pecado deste povo, segundo a tua grande misericórdia, da mesma forma como o trouxeste desta terra do Egito até aqui. Perdoa, perdoa, perdoa. E olha, eles estavam querendo tirar Moisés da liderança, apedrejar Caleb e Josué. E a atitude de Moisés é pedir perdão. Ah, isso é um escândalo hoje. É um escândalo, viu? Porque nós somos tentados a todo tempo a desejar o mal, a querer o mal, a querer que tudo seja resolvido segundo o nosso critério. Vamos lembrar dos filhos do trovão? Tiago e João, que pedem, Senhor, você não quer que faça cair fogo do céu sobre esse povo que não quis te receber? Jesus disse, nananina, não. O fogo que eu quero é o fogo que eu vim trazer, o fogo do Espírito, e não o fogo da destruição, da condenação. Nós precisamos entender um chamado de Deus. Não é fácil, gente. Eu falo por mim mesmo. A nossa mente, o nosso coração, muitas vezes quer o contrário, quer resolver do nosso jeito. Mas nós precisamos pedir que Deus resolva do jeito dele. Que Deus, misericordioso, poderoso, justo e fiel,
faça do jeito dele, porque só ele é puro para julgar. Eu não tenho condições de julgar a nada e a ninguém, porque em mim existem história, preconceito e tantas outras coisas que não me dão a liberdade desse juízo. Deus é o juiz. Coloca Deus no juízo de tudo aquilo que talvez você seja tentado a fazer a justiça com aquilo que você pensa que deve ser feito. Qual é a mensagem que nós devemos hoje colher? O Senhor Deus é misericordioso, paciente e lento na cólera, exatamente porque deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele me chama a ser intercessor como Moisés e nunca desistir de ninguém, colocando pessoas, cidades, a nação diante do olhar misericordioso do Senhor. Vamos nos lembrar de algo, de uma máxima do Evangelho, uma regra de ouro. Aquilo que fizeres para o próximo será feito para você. É por isso que nós devemos educar a nossa mente e o nosso coração na direção da misericórdia, da oração, exatamente porque nós seremos medidos com a mesma medida que nós medirmos os outros. Ainda que nós tenhamos razão e motivos, nós não podemos medir com uma medida humana, sem os critérios divinos, sem a oração. É isso que o Senhor nos chama. Vamos rezar? Senhor, existe uma frase de Santo Agostinho que diz assim: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas com os nossos critérios, a justiça com as nossas próprias mãos. Muitas vezes, Senhor, se o Senhor tivesse perguntado para mim ou para um dos meus irmãos, vamos acabar com tudo e começar um novo povo com você, talvez, na soberba, no orgulho, na vaidade do meu coração ou do coração dos meus irmãos, nós diríamos, pode destruir tudo e vamos começar comigo. Não, Senhor, nós precisamos aprender de Moisés a humildade. Ele se põe como intercessor, ele mostra que o coração dele está alinhado com o seu, e ele revela ao Senhor a fé que ele tem na sua infinita misericórdia e bondade. Conceda a mim e aos meus irmãos essa graça de sermos intercessores, de não desistirmos de ninguém e de não desejarmos o mal a ninguém, porque aquilo que nós desejamos volta para nós. Então conceda-nos essa graça da fidelidade à sua misericórdia e ao chamado que o Senhor nos faz, à intercessão. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Nós precisamos nos posicionar como intercessores, como aqueles que acreditam que Deus pode mudar qualquer pessoa e qualquer situação, porque Ele é o misericordioso. A misericórdia não é passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, olha, está tudo bem, pode continuar do mesmo jeito. Não, a misericórdia, ela nos alcança e nos leva à mudança de vida, à mudança do nosso coração e das nossas atitudes. Mas nos coloquemos diante do Senhor como seus intercessores. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.